E aí galera, esse aqui é mais um vídeo no canal. Bom, eu vou tentar responder a essa que eu acho uma das piores falácias que são cometidas contra os ateus. E eu vou começar o vídeo assim dividindo, porque eu acho que tem dois tipos de uso dessa falácia, né? Eu acho que tem um uso dessa falácia ingênuo, e eu acho que tem um uso que é um pouco mais estruturado, mas ainda confunde alguns conceitos, né? Então vamos lá, uma pessoa comum, assim, sem muito estudo, sem muita noção de lógica, de argumentação e de ciências, vira assim para uma pessoa ateia e vai falar: ser ateu é só mais uma religião. O que essa pessoa ingenuamente está dizendo, né? Ah, eu acredito em Deus e isso é uma religião. Ah, tem outra religião que acredita em outro Deus, então é um negócio que não acredita em nenhum Deus, é a mesma coisa, é só uma religião, mas que não acredita em um Deus. Bom, como que eu vou refutar esse argumento? Na verdade, eu nem sei se dá pra chamar de argumento, acho que é só uma proposição, porque nem conclusão nenhuma tira disso, né? Mas como que eu vou falar, vou afirmar que essa proposição é falsa? Pelo seguinte, primeiro, vamos fazer umas definições, né? Eu vou dizer aqui as definições que eu estou usando. Ah, eu não concordo porque Santo Agostinho, o raio que eu parto e não sei o que não é um fim em si mesmo. Cara, caguei. Eu vou dar a definição que eu quero, não gostou, problema seu, né? Eu vou definir deísmo como uma crença racional em algo que criou o universo. Ponto. Agora eu vou chamar de teísmo. É uma coisa um pouco menos geral. É a crença em um Deus revelado. Certo? Ah, mas de qual religião? Não sei, mas é a crença de algum Deus revelado. Certo? Se uma pessoa chegar nessa definição, se uma pessoa chegar para você e falar, eu sou teísta, qual conclusão você tira dessa frase? Que essa pessoa acredita em Deus e que esse Deus tem uma série de características e que ele foi revelado por algum profeta. Enfim, tá. Quais são essas características? Qual é esse profeta? Sabe? Qual é a moralidade dessa pessoa? É, como que essa pessoa enxerga a política, a vida social, os costumes, blá 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 blá. Você vai poder me responder isso? Só pela afirmação de que a pessoa é teísta? Não. Se você tiver o mínimo de honestidade, você não pode me responder mais nada sobre uma pessoa que se afirma ser teísta, certo? Então vai, definimos o que eu chamo de deísmo, o que eu chamo de teísmo. Agora, vamos fazer uma reflexão. Qualquer religioso vai concordar comigo que seguir uma religião pressupõe seguir um conjunto muito grande de ideias por trás também, né? E também seguir uma filosofia. Então, nesse sentido, é muito claro que uma religião vai implicar em um certo comportamento moral, que uma religião vai implicar em uma certa forma que é aceita de produzir conhecimento, de produzir bens para a existência e etc. Ou seja, qualquer religião vai concordar comigo que seguir uma religião tem muito mais coisa por trás, né? Então, assim, se você falar, eu sou católico, eu sei muito mais sobre você do que se você me falar que você é teísta. Você concorda comigo nesse ponto? Eu acho, né? Pelo menos. Se discorda, escreve nos comentários. Aí, nesse sentido, o ateísmo, presta bem atenção no prefixo a, ele seria a negação do teísmo e não da religião. Então, ou seja, quando alguém fala que é ateu, ela só está dizendo que ela não é um teísta, ou seja, que ela não acredita em um Deus revelado com certas características, blá 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 blá. Simples. Até dá pra estender um pouco mais e falar que o ateu também é aquele que não acredita no deísmo, no sentido que eu defini, certo? Porque ninguém chama ninguém de adeísmo, né? Você fala, mas essa definição foi um pouco infeliz, então, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, é só definir o ateísmo com uma forma um pouco mais precisa, além da negação do teísmo. Mas é, assim, é certo que dentro da definição de ateísmo está a negação do teísmo, né? Ou seja, dizer alguém chegar para você e falar, eu sou ateu. Qual a característica dessa pessoa você sabe? Que ela não acredita em Deus. Mais nada. Você não pode afirmar nada sobre a moral dessa pessoa. Você não pode afirmar nada sobre as ideias que essa pessoa tem sobre ciência, sobre filosofia, etc. Só dela te falando que é ateu. A única coisa que você pode concluir é que ela não acredita em Deus. Mais nada. Né?
Então, ou seja, como o ateísmo é uma oposição ao teísmo ou ao deísmo, ela não pode ser também uma oposição à religião, nessa definição que eu estou dando de cada uma dessas coisas, né? Porque a religião pressupõe um conjunto de valores e ideias por trás. E o ateísmo não, ele só diz ateu, não acredita em Deus e pronto, acabou, né? Aí, então, na verdade, essa é uma ideia muito errada. Primeiro, eu só estou tentando refutar uma ideia ingênua dessa proposição, né? Só provar que essa proposição é falsa com uma pessoa ingênua dizendo isso, né? Bom, aí fica claro que ateu não está assim nem no mesmo grau de complexidade de dizer que é religioso, né? No sentido de que a afirmação ateu é muito mais simples do que a afirmação religião. No que eu falei de que religião te diz muito mais sobre a pessoa do que simplesmente ela dizer que ela é uma teísta, né? Um teísta, desculpa. Ficou meio ruim a frase, né? Então, digamos assim, teísmo e ateísmo estão aqui nesse nível de complexidade, e religião está um pouco mais em cima porque ela diz muito mais sobre o indivíduo do que simplesmente ele se nomear ateísta, né? Eu acho que isso ficou bem claro, não são ateísmo e religião não são nem coisas comparáveis nesse sentido, né? Porque o que você compara é o ateísmo com teísmo ou deísmo, e o que você compara é religião com outras filosofias ou etc, né? Não faz sentido, então. Isso é, sim, desconstruindo a ideia de uma pessoa ingênua, né? Agora eu entendo que as pessoas que têm um pouco mais de gabarito, os apologetas, pessoas que estudam, mas quando ele diz que um ateu, o ateísmo é mais uma religião, ou o neoateísmo é mais uma religião, essa pessoa ela não está falando só da descrença em Deus, baseado na definição que eu dei de ateísmo, né? Ela está usando uma definição um pouco mais geral de ateísmo, né? E colocando várias características ali, como o cientificismo, às vezes até o positivismo lógico, eu acho uma bobagem, mas enfim. Colocam muitas ideias por trás do ateísmo, né? Aí, digo assim, uma das ideias que essas pessoas costumam colocar por trás do ateísmo é o humanismo secular, né? Então, geralmente, não sempre, mas geralmente, quando uma pessoa instruída diz que ateu é mais uma religião, ela pode estar falando do humanismo secular, mas chamando isso de ateísmo, de uma forma bem errada. Eu já expliquei naquele meu vídeo, mas pode estar falando isso, né? Aí então eu vou desconstruir a ideia desse cara que diz que o humanismo secular é só mais uma religião, né? Bom, pois bem, o humanista ele vai prezar pela dúvida, certo? Ele vai ser geralmente, né, o humanista secular atual, ele vai ser um falsificacionista, no sentido que ele acredita que a ciência se baseia em falsificações e encontrar os melhores modelos que descrevem o que a gente tem hoje, né, e não que a ciência vai achar as verdades absolutas da natureza e etc e tal, né? Muitos humanistas têm uma moralidade praticamente utilitarista, assim, no sentido de que ações boas são aquelas que trazem bem-estar e ações ruins são aquelas que causam sofrimento desnecessário, isso para seres conscientes. Uma das formas de dizer, né? E o religioso, vamos colocar um cristão, por exemplo, um católico, ele rejeita essas ideias, né? Só que ele entende que isso é uma coisa dogmática, né? Então ele vai chamar isso de religião da mesma forma. Só que a ideia atual, odierna da ciência, ela na verdade é o antidogmatismo. Ela é totalmente contrária do que é dogmático, certo? Porque ela prega que não existem verdades absolutas, o que existem são teorias que preveem fenômenos e você testa esses fenômenos, fortalece essas teorias, mas ela nunca está pronta. Você sempre tem melhorias para fazer e ela sempre se atualiza na fronteira do conhecimento que a gente tem. Então, na verdade, isso é o antidogmatismo, é a rejeição do dogma, né? Então, vamos lá, o pessoal às vezes critica muito os autores pós-modernos, né? Geralmente, a maior parte das pessoas nem leram esses caras, mas o que eles vão tentar dizer, né, é que, por exemplo, quando Nietzsche fala, Deus está morto, ele está falando é uma forma de pensar morreu,
né? A forma de pensar dogmática, a forma de pensar com muita certeza, sem questionar. Isso morreu. É isso que Nietzsche quer dizer. E é mais ou menos essa a ideia do humanismo secular. Quer dizer, ó, joga fora os dogmas, vamos ser mais humilde, vamos usar a razão, mas sempre ver as evidências. Certo? Então, nesse sentido, a, o humanismo secular é completamente o contrário do que uma religião. Elas não estão em pé de igualdade, né? O humanismo é uma coisa muito mais honesta intelectualmente do que qualquer religião, né? Pelo menos as religiões que eu tive contato. Então, nesse sentido, eu acho que assim, a primeira confusão é chamar o humanismo secular de ateísmo, né? Terrível. Mas ainda assim, assumindo isso como plausível, e isso não coloca o humanismo em pé de igualdade com a religião. Na verdade, o humanismo é antidogmático, ele é o contrário da religião, que é dogmática. Certo? Por isso que eu acho que, mesmo quando um cara quer falar de uma forma um pouco mais intelectual, erudita, que o ateísmo é só mais uma religião, ele tá errado também, né? Aí você também pode me falar, mas às vezes ele tá usando isso como sinônimo de outra coisa, né? Pode estar usando ateísmo como sinônimo de outra coisa. Um sinônimo muito comum de chamar ateísmo é de comunismo, né? Porque acham que comunismo e ateísmo é a mesma coisa. Bom, comunismo é mais uma religião? Eu acho que não, porque ao meu ver, religiões necessitam que se louve um Deus, né? E um Deus, ele, no mínimo, ele tem que ser algo acima do que a gente, porque ele deveria ter criado o universo, né? E até onde eu sei, não existem comunistas que acham que Marx criou o universo. Posso estar enganado. Então, nesse sentido, o comunismo também não é uma religião. Pode falar, mas o comunismo ele é dogmático, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso seria assunto para outro vídeo, a gente pode até argumentar alguma coisa em cima disso, mas definitivamente, religião, o comunismo não é, né? E é engraçado que se mistura tudo, né? Fala que ateísmo, comunismo, humanismo secular, socialismo é tudo a mesma coisa e não precisa ficar fazendo essa distinção, porque é tudo coisa do diabo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Bom, a confusão do comunismo com o socialismo é muito comum, né? O socialismo é a socialização dos meios de produção, né? Mas eu diria que, assim, pelo menos na teoria marxista, o comunismo viria depois e seria ali onde a gente está quase na anarquia, sabe? O Estado está se ausentando, o proletário controla os meios de produção, sabe? E o Estado vai se tornando cada vez algo obsoleto, porque o Estado comunista também é opressor, né? E vai deixando. Aí os comunistas vão divergir, né? Se isso daí tem que ser de uma vez, tira o Estado e acaba, ou se essa mudança tem que ser devagar, ou se tem que fazer isso no mundo inteiro, só em um país primeiro. Isso é muita discussão, é Lenin, Trotsky, Stalin, é muito comunista, falam muita coisa diferente. Então nem quero entrar nisso, mas eu acho que é claro, sabe, pra qualquer pessoa que comunismo não é uma religião, né? E que o comunismo não é a mesma coisa que o humanismo secular, e geralmente os humanistas seculares consideram o comunismo algo dogmático, né? Então, quer dizer, nem é a mesma coisa. E ateísmo é somente a negação de Deus, não sabe? Você não pode afirmar mais nada de uma pessoa que se diz ateu. Você só pode afirmar que ela não acredita em Deus. Simples. Por fim, o último ponto, o qual eu quero mostrar que essa proposição é. Agora eu não, aliás, agora eu não quero mostrar que essa proposição é falsa. Eu quero só mostrar como. É um daqueles exemplos onde o feitiço volta contra o feiticeiro, né? Veja bem a frase. Ateísmo é só mais uma religião. Quando você fala só, você está desmerecendo a condição de religião. Você está falando que ateísmo é só mais uma religião. Não é nada de especial, não é nada de diferente. Mas quer dizer, se é só uma religião, então religião é só. É alguma coisa menos, né? É uma interpretação semântica possível de se fazer, né? E eu acho que a pessoa que acredita em Deus tem que fazer esse questionamento, né? Só mais uma religião? Mas quer dizer, a pessoa já está meio que assumindo que religião não é nada de especial, que é algo completamente dogmático, que ela precisa acreditar sem evidência, sem razão, e que o ateísmo é a mesma coisa, está no mesmo pé de igualdade. Bom, é verdade que existem ateus que são ateus não por razão, nem por evidências, mas ainda assim não é comparável, né? Tudo que eu mostrei lá no começo.
Só que aqui no fim a minha ideia é te mostrar que às vezes quando alguém fala que ateísmo é só mais uma religião ou apenas mais uma religião, ela está desmerecendo a condição de religião, certo? Pode ser que isso não seja a intenção dela, mas é uma interpretação possível, né? Se o sujeito falasse então, ateísmo é uma religião, sem falar o só, sem falar o apenas, certo? Aí sim, não estaria desmerecendo religião, certo? Agora a ideia dessa frase é desmerecer o ateísmo para ele chegar no nível de religião, né? Então, sabe, é uma ausência de pensamento incrível. A pessoa tem que refletir sobre isso, né? Bom, vamos só recapitular, né, os três pontos do vídeo os principais pontos do vídeo que eu abordei, né? Então, vamos lá. Ateísmo não é nem algo comparável à religião, certo? Porque religião implica em mais um monte de comportamento, moralidade e filosofia, e ateísmo é apenas a negação de um Deus, então elas não são coisas comparáveis, né? Depois, se você estiver usando ateísmo como sinônimo de humanismo secular, primeiro você está errado, né? Porque não é sinônimo. E depois que você está errado de comparar o humanismo secular com religião, porque religião é dogmática e o humanismo secular é antidogmático, certo? Aí, se você está comparando o humanismo, o comunismo com religião, confundindo o comunismo com o ateísmo, você também está errado. Porque o comunismo, ele não louva um Deus, que é a condição básica para qualquer religião, certo? Bom, esses foram para mim os pontos principais do vídeo, até falei mais um pouco de coisa. Bom, espero que vocês tenham gostado. Vou ficar por aqui, deem like no vídeo, compartilhe, comente se possível, falou e até mais.